E se o oceano, muito tempo atrás, já tivesse sido bem mais quente do que hoje, mas com níveis de CO2 que a gente considera seguros? Bom, nesta análise, a gente vai mergulhar num verdadeiro quebra-cabeça climático que está guardado em conchas antigas e pode, olha, desafiar muita coisa que pensamos saber sobre o clima do nosso planeta. Vamos direto ao ponto. Pensem comigo nas águas do sul da Austrália. Agora, imagine essas mesmas águas, só que 4 graus Celsius mais quentes do que são hoje. Parece um cenário de um futuro distante, não é? Pois é, mas segundo uma nova pesquisa, isso já aconteceu. E foi no nosso passado. E é aqui que a história fica realmente interessante. Esse é o paradoxo que move toda essa investigação. Esses períodos mais quentes aconteceram com uma concentração de dióxido de carbono na atmosfera muito, mas muito menor do que a que temos hoje. Isso cria um mistério científico fascinante que a gente precisa tentar entender. Tá, mas como é que os cientistas descobriram isso com tanta certeza? As pistas dessa vez não vêm de camadas de gelo nem de anéis de árvores, não. Elas vêm de algo bem menor que viveu há milhares de anos lá no fundo do mar. A evidência vem de um estudo bem específico feito na península de York, lá na Austrália. É um trabalho de detetive geológico, sabe? Onde as pistas são fósseis e a cena do crime é o próprio tempo. E só para a gente alinhar os conceitos aqui rapidinho, quando falamos em TSM, estamos falando da temperatura da superfície do mar. É basicamente a temperatura daquela camada de cima do oceano, uma métrica super importante para entender o clima global. Agora, a parte que eu acho genial dessa metodologia. As conchas de moluscos fósseis, elas guardam na sua composição química um registro da temperatura da água em que elas cresceram. Elas são, literalmente, pequenos termômetros da natureza que viajaram no tempo até a gente. Incrível, né? Bom, com a metodologia mais clara, vamos mergulhar nos números que essa pesquisa revelou. E é aqui que o quebra-cabeça começa a ganhar contornos bem nítidos. O estudo faz uma comparação entre 3 momentos-chave. O nosso presente, claro, o meio Holoceno, ali entre 8 e 5 mil anos atrás, e o longínquo último período interglacial, há mais ou menos 125 mil anos. E é aqui que os dados se tornam realmente intrigantes. Essa tabela resume tudo. Olha só, tanto no passado mais distante quanto no mais recente, o mar era 4 graus mais quente naquela região. Mas, olhem os níveis de CO2. Em torno de 270 partes por milhão, muito abaixo dos mais de 420 de hoje. E para complicar, o nível do mar era metros mais alto. A partir de agora, vamos visualizar cada um desses pontos. Primeiro, a temperatura. A diferença é gritante, não tem como negar. Os períodos antigos eram comprovadamente mais quentes do que a nossa referência de hoje. Em seguida, o paradoxo de forma visual. Oceanos mais quentes, mas, como a gente vê aqui, com uma concentração de CO2 na atmosfera muito, muito menor. E para fechar o quadro, o nível do mar. Ele também era bem mais alto, mostrando que a relação entre temperatura, CO2 e o volume dos oceanos naqueles tempos não era nada óbvia. E tem mais um detalhe que deixa tudo ainda mais complexo. Mesmo com o CO2 aparentemente estável, a temperatura do mar nesses períodos antigos não era fixa não. Ela variava, e muito, coisa de 5 a 6 graus. O sistema climático parecia bem mais instável. Certo. Com todos esses dados na mesa, a pergunta é: o que os pesquisadores concluíram? A resposta deles vai direto no papel que o COA2 tem nessa história toda. Essa pesquisa nos leva a uma questão fundamental. Se períodos mais quentes e com mar mais alto aconteceram com baixos níveis de CO2, o que isso nos diz sobre os verdadeiros motores do clima aqui na Terra? E aqui apresentamos a conclusão diretamente do texto-fonte, que diz o seguinte: que os dados coletados neste estudo específico não sustentam a ideia de que o CO2 foi o fator determinante para o aquecimento dos oceanos ou para a elevação do nível do mar naqueles contextos do passado. Portanto, em vez de uma resposta final, o que essa pesquisa nos oferece é um quebra-cabeça climático ainda mais profundo, ainda mais complexo. E mostra que o passado do nosso planeta, ele ainda guarda muitas surpresas. Então, resumindo, tivemos oceanos mais quentes e mares mais altos com bem menos CO2 na atmosfera. Isso nos força a perguntar: se o CO2 não era o único maestro, quem mais estava regendo a orquestra do clima naquela época?
O registro geológico é claro, o clima da Terra é um sistema de uma complexidade impressionante. A grande pergunta que fica não é se o CO2 é importante, mas sim como ele interage com outras forças poderosas, como os ciclos orbitais no nosso planeta, as correntes oceânicas, a atividade solar. Qual é a combinação exata de peças que monta esse quebra-cabeça do clima? O passado nos deu uma pista intrigante, e a ciência continua essa busca pela resposta.